Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Dessa vez vou falar sobre radiciação. Eu sou o professor Tiago Conrado e vamos para mais uma aula sobre radiciação. Nesse vídeo eu vou falar sobre o básico, sobre as raízes, vou explicar um pouco sobre a parte teórica, vou falar como resolver raízes com números muito grandes e um caso à parte que eu acho que vocês vão gostar. Bom, eu vou dividir esse assunto em alguns vídeos porque existem as propriedades das raízes e esse assunto pode ser um pouquinho extenso. Então, para o vídeo não ficar muito grande e eu poder falar mais pausadamente, vou dividir esse vídeo em várias partes. Então segue agora a primeira parte sobre radiciação. Espero que vocês gostem, comente, dê um like, se inscreva no meu canal, comente se tiver dúvidas sobre o conteúdo, tiver alguma sugestão, qualquer coisa que você possa estar comentando para que nos próximos vídeos eu possa estar conversando com você a respeito dessas dúvidas, questões, enfim, possamos trocar uma ideia muito boa aí. Vamos lá então? Radiciação. Radiciação. Para estudar essa matéria, eu acho que você deve ter uns requisitos. Ou seja, ao meu ver, você vai ter necessidade de ter um domínio sobre potenciação, porque radiciação é o processo inverso da potenciação. Eu acredito que você vai precisar saber efetuar o mínimo múltiplo comum, o queridinho MMC. Então você vai precisar dominar como que eu faço um MMC e também operações básicas como divisão, multiplicação, adição. Eu acho que são requisitos básicos para você entender essa videoaula com mais facilidade. Se quiser saber mais sobre operações básicas ou MMC, eu tenho vídeos que falam sobre MMC, sobre potenciação, foi um dos primeiros vídeos que eu fiz. Só dá uma procurada entre meus vídeos que eu falo sobre potenciação, sobre MMC e essas propriedades. Vamos lá então. Para você que acha que radiciação, o estudo de raízes, se trata disso aqui, pois é, radiciação na matemática não é isso aqui e nem isso aqui. Coloquei isso aqui para descontrair um pouco. Aliás, isso aqui não seria nem raiz quadrada, seria uma raiz cúbica, né? Porque tem um formato de um cubo essa melancia. E a raiz tem um formato de um cubo. E outra, essa raiz aí seria uma questão para biologia e não para matemática. Seria uma questão de genética e não de radiciação. Mas brincadeiras à parte, vamos continuar para nossa videoaula. Radiciação. A radiciação é a operação inversa da potenciação. Como que a gente pode entender o que é operação inversa? A operação inversa, digamos que seja o contrário. A operação inversa da multiplicação é a divisão. A operação inversa da adição é a subtração. Ou seja, o que é inverso? Inverso é voltar ao original. Ou seja, 3 vezes 10 é 30. Então, 30 dividido por 10 dá 3. Eu obtive o número original novamente. Então, é o inverso. Vamos dar um exemplo de radiciação. Eu coloquei aqui uma raiz enésima de A. Eu gosto de escrever dessa forma que nós vemos nos livros de matemática, porque se eu colocar um número, o aluno vai achar que a técnica só funciona se for raiz quadrada. Se eu der um exemplo com raiz cúbica, o aluno vai achar que só funciona com raiz cúbica. Então, enfim, a matemática ela trabalha com letras para exemplificar situações que pode ser genérica, pode ser qualquer número. Enfim, raiz enésima quer dizer raiz cujo índice é o número n. Então, assim, o índice eu vou chamar de n. E é a raiz da letra A. O resultado vai ser B.
pois B vezes pontinho, 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 vezes B é igual a A. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a raiz de um número é um número que vai ser multiplicado por ele mesmo, ou seja, vou multiplicar uma quantidade de vezes esse número, e a quantidade é determinada por esse n. Exemplo, se n aqui for 3, no caso, A vai ser o resultado de B vezes B vezes B. Então, B multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai originar o resultado de A. Vamos para uns exemplos para facilitar esse entendimento? Mas antes, vamos explicar o seguinte. Nós chamamos A de radicando e N de índice. Então, A representa o radicando e N o índice. Vamos para alguns exemplos que vai facilitar a nossa vida. Vamos para o primeiro exemplo, que é a raiz quadrada de 9. Uma outra observação é que quando o índice é 2, ele não aparece. Vocês estão vendo aqui que eu estou falando que é raiz quadrada de 9, mas no lugar do índice, que é esse n aqui, não aparece nada. Fique sabendo você que raiz quadrada não precisa aparecer o 2zinho aqui em cima. Então, para ela ser raiz quadrada, não preciso do índice 2. Então, vamos lá. Raiz quadrada. Quando o índice é 2, ele não precisa aparecer aqui. E também indica que é 2. Se eu falar raiz cúbica, quer dizer que esse n aqui, ele representa o número 3. Raiz quadrada, 2. Raiz cúbica, o índice é 3. Então vamos lá. O que é raiz quadrada de 9? É o processo inverso da potenciação. Ou seja, raiz quadrada de 9 pensa da seguinte forma. Que número multiplicado por ele mesmo vai dar 9? Ou seja, pensa assim, raiz quadrada de 9. Raiz quadrada, o índice é 2. Então é um número multiplicado por ele mesmo que vai dar 9. Que número que multiplicado por ele mesmo que dá 9? 3. Mas agora por que 3? Porque 3 vezes 3 dá 9. Então raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. Já que você entende sobre potenciação, você deve saber que 3 vezes 3 pode ser representado na forma de 3 elevado ao quadrado. Olha que interessante. Raiz quadrada de 9, 3 elevado ao quadrado. Então, 3 ao quadrado é 9. O resultado da raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? 3 vezes 3 é igual a 9. O índice é 2. Como o índice é 2, então eu tenho aqui 3, eu tenho 2, 3. Eu tenho 3 ao quadrado. E o resultado é 9. Vamos para um outro exemplo diferente. Raiz cúbica de 27. Mesma situação, só que agora não é índice 2, agora é índice 3. Então eu vou pensar em um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, você vai obter o resultado 27. Que número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai obter 27? 3 também. Por quê? 3 vezes 3 vezes 3 dá 3 ao cubo. E 3 ao cubo, de acordo com a potenciação, é 27. Eu não vou entrar nesse detalhe na questão da potenciação, mas tem alguns alunos que cometem uns erros bem assim, interessante. Porque ele pega esse 3 da base e multiplica com 3 do expoente, e ele obtém 9. Mas potenciação é parecido com a radiciação, é o processo inverso. O expoente 3 está indicando que a base 3 será multiplicada por ela mesma 3 vezes. Então 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. Eu estou multiplicando 3 vezes aqui, ou seja, 3 números, né? Porque o expoente é 3. Então 3 ao cubo é 27. Mais um exemplo, raiz quinta de 32. Agora pensa em um número que multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Quando eu falo 5 vezes, não é que eu vou ter 5 operações de multiplicação,
mas é que esse número vai se repetir 5 vezes. Aqui no caso da raiz quadrada, como o índice é 2, o 3 se repetiu 2 vezes. Aqui como é raiz cúbica, o 3 se repetiu 3 vezes. E aqui como é raiz quinta, o número que vai ser multiplicado por ele mesmo vai ser repetido 5 vezes. Então vamos pensar aqui, que número que multiplicado por ele mesmo 5 vezes vai dar o resultado 32? É 2. Por que 2? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 2 elevado à quinta potência, que é igual a 32. Vamos para mais um exemplo. Raiz cúbica de 64. É um número que vai multiplicar por ele mesmo, vai ter 2 operações de multiplicação. Eu vou repetir esse número 3 vezes porque é uma raiz cúbica. Então vamos pensar, que número que multiplicado por ele mesmo vou obter 64? É o 4, porque 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 4 elevado ao cubo, que é igual a 64. Eu poderia explicar historicamente de onde saiu essa ideia de falar que o número elevado a 2 é quadrado, ou raiz quadrada. E por que o número elevado a 3 é cubo, ou raiz cúbica? Tem a ver porque você está vendo que 3 elevado ao quadrado é 9, é um número multiplicado por ele mesmo. Em um quadrado, ele tem a característica que os seus lados são iguais. Como eu posso te dizer, o lado na vertical vezes o lado na horizontal vão ter os mesmos valores. Então, base vezes altura vai dar o mesmo resultado, esse é o mesmo número, porque o quadrado tem todos os lados iguais. E raiz cúbica é o mesmo motivo. Para você calcular o volume de um cubo, você precisa de uma medida na base, né? Vamos dizer assim, o comprimento vezes a largura vezes a altura. O cubo tem 3 dimensões e as 3 dimensões têm a mesma medida. Então por isso que 3 elevado ao cubo é 27, porque é o 3 vezes o 3 de novo, vezes o 3 de novo, que dá 27. Então raiz cúbica, porque de um cubo, que tem as 3 dimensões iguais. E raiz quadrada, porque de um quadrado, que tem 2 dimensões iguais. Bom, continuando a nossa videoaula, vou ensinar agora como que você pode estar resolvendo radiciação utilizando o procedimento da decomposição. A decomposição, para quem não sabe, é o famoso MMC. Quando você resolve radiciação, você pode deparar com algumas situações inusitadas, ou seja, um número muito grande que você... Poxa, eu sei raiz quadrada de 144, é 12, porque 12 vezes 12 é 144. Eu sei raiz quadrada de 400, que 20 vezes 20 é 400. Eu sei raiz quadrada de 900, que é 30, porque 30 vezes 30 é 900. Mas se for um número muito grande e você não tem essa prática que eu tenho para descobrir o valor de uma raiz, que método que eu poderia utilizar? A decomposição. Eu vou citar aqui 3 exemplos de decomposição. Para que serve a decomposição? Antes de mais nada, a decomposição serve para duas coisas principalmente. Uma, descobrir o valor de uma raiz muito grande. Se você não sabe o valor de uma raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quinta muito grande, utiliza o método da decomposição. Serve também para simplificar as raízes. Eu não vou falar nesse vídeo qual a necessidade de simplificar uma raiz, apesar de que os concurseiros aí de plantão sabem muito bem que no gabarito, ou melhor, nas alternativas lá do vestibular, só aparece resposta simplificada, eles não colocam resposta sem simplificar. Então simplificar é uma coisa muito importante. Mas enfim, acho que eu falo demais essa palavra importante. Mas continuando, a decomposição vai servir para te dar o resultado exato de uma raiz, ou vai te ajudar a simplificar essa raiz, caso ela não tenha um resultado exato. Vale lembrar também que
A raiz, ela é um processo assim muito importante para se estudar, porque a radiciação ela acontece na fórmula de Bhaskara da equação de segundo grau. Enfim, é uma matéria assim muito assim, como é que eu posso dizer, que você vai utilizar sem sombra de dúvida. É uma matéria que cai nos vestibulares, na escola. Os alunos costumam ter muita dúvida sobre raiz quadrada, raiz cúbica. Então espero que essa aula possa te ajudar a entender melhor essa matéria. Vamos ao primeiro exemplo. Raiz quadrada de 1600. Vamos pensar, raiz quadrada de 1600. Eu vou pensar em um número que multiplicado por ele mesmo vai dar o resultado dessa raiz de 1600. Eu vou utilizar o método da decomposição. Digamos que eu não sei resolver isso aí. Então eu vou utilizar o MMC, que significa mínimo múltiplo comum. Se você não sabe fazer isso, aconselho a assistir um vídeo meu que eu falo sobre MMC, sobre MDC e outros procedimentos matemáticos. Vamos lá. Para fazer o MMC, eu tenho que começar pelo menor número. Ou seja, você começa do menor número para o maior número. Jamais faça aleatoriamente. Vou fazer logo por 1600. Não, vou fazer por 5. O MMC é o menor múltiplo comum de 1600. Eu vou fazer o seguinte, eu vou decompor esse 1600 e eu tenho que utilizar números primos. Mas não se preocupa não, se você não sabe o que é número primo, mas eu vou explicar. Número primo é um número que é divisível somente por ele mesmo e por 1. Porque se o número for divisível por outros números, ele é um número composto. O número primo ele é divisível somente por ele mesmo e por 1. Vamos resolver o MMC. 1600 é divisível por 2. Por que por 2? Porque 1600 é um número par. Todo número par é divisível por 2. 1600 dividido por 2 dá 800. 800 também é par, então é divisível por 2, que vai dar 400, que por sua vez também é par, e vai dar 200, que também é par, divisível por 2, que vai dar 100, que dividido por 2 dá 50, que dividido por 2 dá 25, agora 25 é ímpar. O número ímpar não é divisível por 2. Por 3, como eu sei se é divisível por 3 ou não? Eu vou somar 5 mais 2, dá 7. 7 não é divisível por 3, então 25 não é por 3. 25 não é divisível por 4, mas é divisível por 5. 5 dividido por 5, 25 dividido por 5 dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Então eu vou pegar agora esses números que se repetem, que têm a mesma base, 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, e vou escrever na forma de potenciação, 2 elevado a 6. E 5 vezes 5 como 5 ao quadrado. Para você que não sabe, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 5, vezes 5, vai dar 1600. Isso aqui embaixo eu coloquei de uma forma mais simplificada, porque isso aqui vai ser muito importante para você entender como que eu vou resolver essa raiz quadrada de 1600. Vamos lá, o índice é 2. Então, raiz quadrada de 1600 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 elevado a 6 vezes 5 elevado ao quadrado. Agora vamos pensar o seguinte. 2 elevado a 6 é uma raiz quadrada. E 5 ao quadrado pode ser uma outra raiz quadrada. Eu posso escrever isso aqui se eu quiser. Vou até colocar aqui de curiosidade. Eu posso escrever como raiz quadrada de 2 elevado a 6, não estranhe minha letra que é muito feia, mas também eu não sou professor de português. Mas continuando, 2 elevado a 6 vezes 5 ao quadrado. Se eu quiser eu posso escrever dessa forma aqui, é aceitável, mas eu não vou escrever não, vou deixar isso aí para um
um outro vídeo para explicar melhor. 2 elevado a 6, o expoente, potenciação, é 6 e o índice da raiz é 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então eu posso tirar esse 2 aqui com um 3 como expoente. 2 elevado a 6, o 6 aqui, expoente, dividido pelo índice da raiz, 6 dividido por 2 vai dar 3. 5 elevado a 2, o 2 dividido pelo 2 daqui dá 1. Então você observa que através desse procedimento da divisão, eu consegui tirar o 2 e o 5 de dentro da raiz. Quando eu consigo tirar todos os números de dentro da raiz, significa então que essa raiz de 1600 ela vai ter um resultado exato. 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo, né? Dá 8. 8 vezes 5 dá 40. Então isso significa que raiz quadrada de 1600 é igual a 40. Esse método é bem interessante e eu espero que te ajude muito a resolver problema de raiz com número muito grande. Agora vamos para uma outra situação. Essa situação aqui é raiz quadrada de 169. Nesse caso aqui, você vai observar uma situação que pode acontecer contigo e é bem chatinho. Qual é a situação? Eu vou apresentar. Eu vou fazer o MMC para descobrir a raiz de 169. Aí eu percebo que 169 não é divisível por 2, não é divisível por 3, não é divisível por 4, não é divisível por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10, não é divisível por 11, por 12 e também não é divisível... Opa, ele é divisível por 13. Aí você fala, rapaz, eu nunca descobriria esse MMC aí. Eu lascaria um 169 aí de cara. Mas aí eu falo para vocês, quando é um número primo, você só consegue dividir por ele mesmo. 169, o divisor dele é 13, e 13 é um número primo. Então isso aí pode acontecer na sua continha. Você tem que ter um conhecimento sobre número primo. Ou seja, o aluno poderia ter desistido de resolver essa conta aqui. E olha que eu não acharia número nenhum. Somente o 13 é divisível por 169. Então vamos lá. 13 dividido por 169 dividido por 13 é 13. 13 divide só por ele mesmo, vai dar 1. 13 vezes 13, 13 ao quadrado, que é igual a 169. Então quer dizer que raiz quadrada de 169 é igual a raiz quadrada de 13 ao quadrado. Aí vamos fazer o mesmo procedimento. O índice é 2 e o expoente é 2. 2 dividido por 2 dá 1. Como a divisão, esqueci de falar aqui, né, no outro exemplo, uma outra observação. Quando eu pego o expoente e divido pelo índice e a divisão dá exata, o número sai por completo. Ou seja, 6 dividido por 2 é 3. 2 elevado ao cubo. 2 dividido por 2 é 1. Aqui também saiu por completo. 2 dividido por 2, aqui dá 1. Então é 13 elevado a 1, que eu não coloquei. Mas tem situações que a raiz não é exata. Ela vai dar assim, enfim, não tem um resultado exato. Porque a raiz, ela tem um resultado exato normalmente, mas nesse caso não vai ter um resultado exato. Vou fazer uma pausa aqui só para explicar uma coisa que eu esqueci de falar, mas toda raiz que tem resultado exato, nós chamamos aquele número daquela raiz, no caso, de um quadrado perfeito, porque tem uma raiz exata. Costumamos falar, essa raiz aqui é um quadrado perfeito, raiz quadrada, ou um cubo perfeito, no caso da raiz cúbica, ou seja, é quando você acha um resultado exato. Vamos para mais um exemplo, o resultado aqui é 13. Agora vamos falar de um caso de uma raiz quadrada de 243. Vou utilizar o mesmo método, vou fazer um MMC, vamos lá. Esse número ele é ímpar, não é divisível por 2.
Agora eu vou pegar 2 mais 4 é 6. 6 mais 3 é 9. 9 é divisível por 3. Então esse número também é divisível por 3. Sacou a dica? Só somar os números. Se o resultado for divisível por 3, o número todo também é. Então vamos lá. Dividindo por 3 dá 81. Se eu dividir de novo por 3, vai dar 27. Por 3 vai dar 9. Por 3 vai dar 3. Por 3 vai dar 1. Enfim, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 243. E 3, isso aqui eu posso representar como 3 elevado a 5, que vai dar 243. Aí a raiz quadrada de 243 é a mesma coisa que raiz quadrada de 3 elevado a 5. Aí você vai deparar com a situação de que o expoente do 3 dividido pelo índice da raiz não vai dar um resultado exato, vai dar resto. Então o que eu vou fazer? Olha só, o expoente 5 dividido por 2 vai dar 2, que 2 vezes 2 é 4, 5 menos 4 vai sobrar resto 1. Então o que eu faço nesse caso? É bem simples. Dá para eu tirar dessa conta um 3 ao quadrado, porque eu tenho um resultado 2. Então 3 elevado a 5, eu vou tirar um 3 ao quadrado e vai ficar um 3 elevado a 1 dentro da raiz. Vai ficar dessa forma aqui, ó. 3 elevado a 5, 5 dividido por 2, eu obtive 2 e resto 1. Então do lado de fora vai ficar 3 elevado ao quadrado, porque o resultado é 2, e dentro da raiz vai ficar um 3 com expoente que é o mesmo do resto da minha divisão. Então vai ficar 3 ao quadrado raiz de 3, ou 9 raiz de 3. Ou seja, raiz de 243, raiz quadrada no caso, não é um quadrado perfeito, porque não tem resultado exato. Mas você pode ver que esse método me ajudou a simplificar a raiz. Então, raiz quadrada de 243 pode ser escrito na forma de 3 ao quadrado raiz de 3 ou 9 raiz de 3. Eu espero que essa videoaula tenha te ajudado a entender a matéria e que você possa estar comentando aí embaixo dúvidas, questões, problema de vestibular, aquilo que você não entendeu, sugestões para as próximas videoaulas. Bom, eu convido você a se registrar no meu canal no YouTube. Acessa lá YouTube, pesquisa por canal das videoaulas de matemática. Esse aqui é o índice, a página minha, né, a página inicial do meu canal. Clique em inscrever-se. Graças a Deus está fazendo um grande sucesso esse canal. Muita gente tem dado um retorno positivo, está gostando das aulas, que eu tenho calma para explicar, uma voz muito paciente. E eu estou conseguindo alcançar bastante inscrito, pessoas têm comentado, têm dado todo o apoio. Enfim, se inscreva lá e acompanhe, que toda semana eu tenho colocado um vídeo novo, alguma coisa. E queria deixar também para vocês aí o meu contato, caso você queira escrever para dar alguma sugestão ou pedir algum material, entrar em contato para trocar umas boas ideias. Vou deixar aí também o meu Facebook, minha página pessoal, caso você queira me adicionar. Eu tenho bastante amigo lá, uns 2.400 e alguma coisa, e você pode fazer parte desse meu hall de amigos. A minha fanpage de matemática, onde eu coloco algumas imagens, divulgo os vídeos lá, você pode estar acessando para, quem sabe, compartilhar, curtir, indicar para um amigo. Enfim, uma página cujo tema é matemática. E deixo também aí um grupo que eu criei. O grupo não tem tanta discussão lá. Às vezes aparece lá uma pessoa ou outra postando uma dúvida, um conteúdo, mas você pode ajudar lá. Coloque suas dúvidas da sua faculdade, escreve lá, participa, que você será muito bem-vindo. Espero que essa aula tenha te ajudado
e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Até mais. Abraço, galera, e fui!